Tomando azulzinho fica fácil, não é verdade? Todo mundo já sabe que existem remédios e que através deles você pode melhorar a sua ereção. O que nem todo mundo sabe é que com apenas 3 passos, isso mesmo, 3 passos que você aí pode fazer na sua casa e sem custo algum, você pode ter resultados semelhantes a, por exemplo, você tomar um comprimidinho de Tadalafila todo dia. Ou seja, você vai melhorar o seu desempenho de forma efetiva, comprovada e o melhor, sem necessitar usar medicamento. No final desse vídeo, vou te mostrar uma escala para que você saiba classificar sua disfunção erétil em leve, moderada ou severa e comparar esses 3 passos com a Tadalafila. Meu nome é Paulo Meneguinho, sou médico urologista, atendo na região de Campinas e em telemedicina para qualquer lugar. Uma das principais queixas, se não a maior, no consultório de um urologista é a busca por performance masculina. Quer seja na duração ou na qualidade das ereções, muitos homens acabam com o passar da idade sofrendo desse tipo de problema. Muitas vezes aquilo nem é um problema, mas ele gostaria que melhorasse. Perguntando para os pacientes, está tudo bem? Normalmente a resposta é sim. Você gostaria de melhorar? Ah, gostaria. É por isso que um dos medicamentos mais vendidos no Brasil é a Tadalafila, um medicamento já muito conhecido e eficaz para melhora de performance masculina. Ele faz com que entre mais sangue no pênis. Mas muita gente não quer ficar dependendo de remédio para ter relação. E muita gente pensa, será que não dá para eu melhorar sem precisar ficar usando isso daí? E muitas vezes, aquele paciente nem precisa tanto, mas ele fala, poxa, se eu der um AMP vai ser bem legal. Outros já estão usando a Tadalafila e não estão tendo aquele resultado top que queriam. Então vamos lá, através desses pequenos 3 passos, isso mesmo, passos que sem medicamento vão fazer você aí, de forma natural, melhorar o seu desempenho na cama. Os estudos que são avaliados para ver ereção, o médico não vai na casa do paciente ver se está duro ou não. Eles usam perguntas universais para que todos os estudos sigam a mesma lógica. E existe um índice internacional de função erétil, conhecido como IIEF, do inglês, que avalia como é a ereção dos pacientes através dessas perguntas. Só para que você entenda, o paciente responde as perguntas e vai dando uma pontuação, sendo que 5 pontos a gente classifica aquele paciente como está lá embaixo, disfunção erétil grave, e 25 é a maior pontuação, o que seria uma função erétil normal. O primeiro passo, comprovado pela ciência, que vai melhorar e eu vou te explicar o porquê a sua função erétil, são os exercícios físicos. Mas não é qualquer exercício físico. Foi comprovado que de 150 a 300 minutos por semana de exercício físico aeróbico de intensidade moderada a intensa, ou seja, aquela caminhadinha não conta, é capaz de ajudar na soma ali daqueles pontinhos de 3 a 5 pontos em melhoria da função erétil. Depois eu vou comparar com a Tadalafila para você ver o quão próximo isso chega de ser um efeito de você tomar uma Tadalafila. Ou seja, bora correr no parque que você vai ter muito benefício. Essas meta-análises também mostraram o benefício desses exercícios aeróbicos associados a treinos de resistência e hipertrofia. As evidências mostram que pacientes com disfunção erétil moderada, ou seja, aqueles que somavam 13 a 14 pontos, sobem para 17 a 19 pontos, ou seja, eles saem de uma disfunção erétil moderada para uma disfunção erétil grave, sem precisar tomar Tadalafila ou azulzinho. Agora que você já sabe o primeiro passo para melhorar a sua função, eu vou para o segundo passo, que você também de forma gratuita pode fazer na sua casa com melhora comprovada pela ciência. Você vai ver até o final do vídeo que se você associar todos esses passos, será que a gente vai chegar no mesmo efeito do comprimidinho? Vamos lá que eu vou te contar. O segundo passo é o sono. Também muita gente já está cansada de saber que o sono de qualidade aumenta os níveis de testosterona, porque a testosterona ela é produzida durante a fase de sono REM, que é aquela fase de sono profunda. Mas sono é uma forma muito genérica, né? Vai dormir mais. Não, não é assim. Existem estratégias para que você melhore a quantidade e a qualidade do sono. As principais, tratar a apneia do sono, que muitas vezes é causada pela obesidade. Logo, a gente já pensa que se a gente começar os exercícios ali, que é o primeiro passo, a gente já vai ter um ganho de peso, melhorar a apneia, consequentemente melhorar o sono.
o ideal é que no mínimo você durma 7 horas. E como isso é possível? Primeira dica, higiene do sono, evitar as telas à noite na cama antes de dormir. Segundo passo crucial, evitar estimulantes. Chega na metade do dia ali, você para com aquele cafezinho, chamate, energético. Isso aí, ó, além de aumentar a pressão, fazer você se tornar talvez mais ansioso, pode fazer você passar vergonha na hora H. Você tá vendo que é tudo prático e saudável, mas tem que ser feito da forma certa. Ah, já sei que exercício sabe, mas não sabe como fazer. E eu te contei. Sono. Ah, eu sei que o sono sabe, mas talvez não esteja fazendo. E eu te contei como você deve fazer para dormir bem. O terceiro passo você já deve, aí em casa, estar imaginando, pois são passos simples, mas que devem ser feitos com alguma orientação e com algum critério. Não é dormir, não é fazer exercício físico, é fazer exercício do jeito certo, é dormir do jeito certo. E agora, o terceiro passo tem que ser feito também do jeito certo. Eu só peço uma coisa para você. O intuito desse canal, lógico, é divulgar conteúdo para as pessoas e promover o nosso trabalho aqui em Campinas. Se você considera que esse conteúdo está te ajudando, está sendo interessante, eu só peço 3 coisinhas. Primeiro, like. Segundo, a sua inscrição no canal, para quem ainda não é inscrito. E terceiro, compartilha com aquele seu amigo que está gordinho, que está cabisbaixo e com a autoestima baixa. O terceiro passo, que de forma simples vai fazer você melhorar na hora H, é a alimentação. Mas então, Dr. Paulo, quais seriam esses alimentos? Como incorporá-los na minha dieta para que eu não sofra e não seja algo infactível de ser feito, ou seja, difícil de ser executado? E quais quantidades eu deveria ingerir? Basicamente, as evidências mostram que dietas ricas em folato, nitratos, L-arginina e L-citrulina têm benefício comprovado. Quais seriam esses alimentos? Por exemplo, a beterraba, que contém nitratos, vai ajudar a circulação, porque o nitrato é o precursor do óxido nítrico, ou seja, é uma substância que é necessária para a produção do óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação. Por exemplo, um suco de uma beterraba por dia é mais do que suficiente. Alimentos ricos em folato, por exemplo, também são excelentes e também têm comprovação científica. Quais seriam esses alimentos? Espinafre, brócolis, lentilha. Isso é fácil você incorporar na sua dieta. A L-citrulina também é um aminoácido importante para a produção do óxido nítrico, está presente na melancia, ou seja, você pode variar. Um dia você toma um suco de melancia, um dia você toma um suco de beterraba, você troca o feijão marrom pela lentilha. São pequenas coisas que, feitas de forma estratégica, comprovadamente vão elevar pontos naquela escalinha que eu falei anteriormente. E quantos pontos eu consigo chegar com essa dieta? É possível uma melhora de 3 a 5 pontos, o que é uma melhora expressiva. Também existem alimentos que melhoram a sua testosterona, mas isso é tema para outro vídeo. Deixa eu adiantar aqui, uma castanhazinha do Pará já ajuda. Essa tabela pequenininha aqui, eu vou deixar no final do vídeo para vocês aí somarem quantos pontos será que você tem hoje na sua ereção. Será que vale a pena, através desses pequenos 3 passos, você subir sua disfunção erétil leve para uma função normal? Deixa aqui no comentário quantos pontos você somou. Não pense que eu esqueci. Nós vamos comparar tudo isso daí que eu falei com a tadalafila, que é aquele comprimidinho mais usado para o tratamento da disfunção. Quantos pontos, conforme eu prometi, será que a tadalafila eleva nessa escala e quantos pontos a dieta combinada com sono e exercício físico vão melhorar você quando associadas? E vou comparar essas duas coisas para ver se através desses 3 passos eu chego perto da tadalafila. Eu já vou adiantar, só o primeiro passo, você já tem o benefício de tomar meio comprimido de tadalafila por dia, ou seja, se você engatar na corrida, ó, já está tomando meio comprimidinho sem saber. No mundo ideal, se você fizer tudo isso associado uma dieta com nutricionista, passar no consultório do médico, não negligenciar as nossas dicas, fizer a higiene do sono, nós podemos atingir a mesma pontuação de um comprimido de tadalafila. Isso é, não estou querendo comparar as duas coisas, a tadalafila tem efeito muito mais rápido e ela sim é o padrão ouro para o tratamento da disfunção erétil.
mas os estudos já mostram que sim, é possível você ter uma melhora expressiva comparável a um comprimido de tadalafila sem a necessidade de usá-la. E também, se você fizer tudo isso e tomar tadalafila, a melhora então nem se fala. Vamos lá para os números? Dieta, sono e exercício físico, você sobe de 6 a 9 pontos. E a tadalafila, de 5 a 8. Aqui está a resposta. Sim, é possível resultado seguro, gratuito e você pode fazer na sua casa. Não deixa de conferir nesse vídeo aqui, ó, através de meio comprimido por dia, você consegue levar sua testosterona lá para cima. E mais, aqui eu deixo a tabela parada alguns segundos para que você aí na sua casa consiga somar os seus pontos e deixar aqui anotado quantos pontos você faz e, se possível, voltar daqui 3 meses falando quantos pontos você está fazendo após todas essas medidas. Um grande abraço.